Leitores, bem-vindos a mais um episódio do canal Leitor 42 e essa semana vamos falar sobre realidades adaptadas. Antes de começar a falar do livro, não esquece, eu acho que essa é a última semana que você ainda consegue participar do sorteio que tá rolando lá no Instagram, @leitor42. Eu vou dar qualquer livro que você quiser, ou quadrinho que eu tenha falado nessa terceira temporada, então corre lá e dá uma conferida agora pra você não esquecer. Agora que você tá de volta, esse livro aqui é uma coletânea inédita, aliás, feita pela Aleph aqui no Brasil. Reúne os contos do Philip K. Dick que viraram filmes. Ele infelizmente não viu nenhum desses filmes, ele faleceu poucos meses antes do Blade Runner estrear, baseado nesse livro aqui. Provavelmente vai aparecer no canal eventualmente. São 7 contos aqui no livro. Eu não vou falar de todos em detalhes, porque senão o vídeo ficaria gigante. Vou falar dos que eu mais gostei, basicamente, e dar uma comparada com os filmes no caso de eu ter assistido. O primeiro é Lembramos Pra Você a Preço de Atacado, entre traduções e adaptações. Chegou aqui no Brasil com um maravilhoso nome de O Vingador do Futuro. Aqui atrás até tem o nome deles. Que é um filme de 1990 com Schwarzenegger. E assim, a história do conto, né? Ela fala do Douglas Quaid, que é um operário que sonha ir pra Marte. É uma coisa, né? Mais futurista. A maioria dos... acho que todos os contos desse livro são, na verdade. Ele é um operário que sonha ir pra Marte, mas ele não tem dinheiro pra isso, né? Uma viagem caríssima. E aí ele resolve numa clínica, que é a Recordar com K, que vende pras pessoas memórias de experiência. Então ele vai sentar lá na cadeira, ele vai ter implantada nele as memórias de ter tirado férias em Marte. E aí eles apagam a memória dele ter ido à clínica e dão alguns souvenirs pra ele e tal, umas lembrancinhas físicas que realmente vão tornar aquela experiência real. E aí quando ele é sedado para que as memórias sejam inseridas nele, os técnicos falam que ele já tem memórias de ter ido a Marte, essas memórias foram suplantadas ou apagadas, etc. Então fica uma coisa de que quando ele acorda ele não sabe o que é real, o que foi posto pela clínica, o que ele realmente fez. Nesse ponto aí do implante das memórias é onde o filme diverge um pouco do conto. Eu vi esse filme quando era criança, né? Bem antes, muito antes de eu ter idade pra lidar com prostitutas de 3 seios e coisas assim que acontecem no filme. Mas eu vi de novo depois de adulto e ele envelheceu super bem. Não vejo o remake de 2012. A versão antiga é muito mais legal mesmo, assim, de longe. Um spoiler, assim, porque isso não rola no livro. Então, eu vou dar um spoiler pequeno do filme. No filme de 90, ele vai a Marte. No de 2012, ele nem faz isso. Então, assim, talvez o de 2012 seja mais fiel ao conto, sim, mas é muito ruim o filme. Como o conto tem uma reviravoltazinha no final, você consegue ter uma surpresa lendo o livro, mesmo que você tenha visto o filme. E o final dele é bem criativo e eu acho que é o conto certo pra começar esse livro, que ele te prepara bem pro que você vai ler em seguida, assim. O segundo conto, ele se chama Segunda Variedade e o filme ficou com o nome de Screamers, que aqui no Brasil chegou com Screamers, Assassinos Cibernéticos, na época em que a gente adorava dar esses subtítulos sem sentido. E eu acho que ele é o conto mais longo do livro, ele tem 60 páginas. Ele não precisava ser tão grande, assim, ele é um pouquinho previsível, né? Eu acho que quando você chegar em ali, um terço da história mais ou menos, você já consegue deduzir o final. E ele mostra uns soldados, né? Uma guerra que tá rolando. E os americanos, eles criaram umas máquinas que elas se auto-aperfeiçoam para caçar soldados da União Soviética. É um conto de 53, né? Então a ameaça comunista ainda era a grande ameaça da época. Caso você não tenha adivinhado, né, as máquinas eventualmente se voltam contra os seus criadores. Que hoje em dia é um tema que tá bem batido, mas na época provavelmente era um pouco mais original. Mas ele realmente poderia ser um pouquinho mais curto, ele mantém bem a atenção, ele escreve super bem, assim, ele apresenta uns conceitos muito inovadores, pelo menos pra mim. E aí, em relação ao filme, eu não assisti o filme, mas ele é tão mal falado que eu peguei um resuminho e li, só pra eu conhecer a história. Ele é muito adaptado, não é pra melhor, assim, as adaptações, as escolhas criativas dele são... me parecem, pelo menos, todas muito ruins. Então, assim, os efeitos visuais também eram super restritos na época, parece ser um filme bem B, ao contrário do Vingador do Futuro do Schwarzenegger, que apesar de ser mais velho, ele realmente devia ter muito mais grana pra fazer, porque era o maior nome da época, né? Esse Screamers, ele é protagonizado pelo Peter Weller, que fazia o Robocop e tal. Tem um ponto positivo no filme, quando eu li a história, tem uns momentos, né, de que eles não sabem, tem um robô aqui, você é robô, você não é, e eu vou te matar e tal. E eu fiquei pensando, tá, mas por que eles não... sei lá, dão um tiro na mão da pessoa pra ver quem sangra e quem é uma máquina e tal. E no filme, ele corta a mão da mulher pra ver se ela é um robô e ela sangra. Então, assim, isso é legal no filme, é o único ponto positivo do filme em relação ao conto. O quarto conto é o Relatório Minoritário,
em inglês Minority Report, que o filme chegou aqui no Brasil com o nome de Minority Report, A Nova Lei. Na década de 90, eu não sei se esse filme era de 90, agora eu esqueci o ano desse filme, mas teve uma época aí no Brasil onde o inglês pra gente era um idioma como os hieroglifos, assim, eram indecifráveis, porque a gente repetia o título em inglês e colocava um outro título em português que era sobre qualquer coisa, né? Eu lembro vagamente de que é um bom filme, é um filme do Tom Cruise e tal, é um equilíbrio bom, que aliás é uma coisa que o K. Dick faz muito bem em vários contos aqui do livro, que é misturar a ação com a parte um pouco mais cerebral da ficção científica. Esse conto do relatório minoritário é provavelmente a história mais complexa do livro. Não é nada super complicado de entender, mas assim, ela lida com os paradoxos, né? Ele começa apresentando a divisão pré-crime da polícia. Eles têm lá os precogs, que são uma espécie de videntes, e eles têm 3 desses videntes na polícia e eles pegam e vão comparando as previsões deles. E quando pelo menos 2 dessas previsões elas são parecidas, eles usam esses relatórios para impedir crimes e eles prendem as pessoas antes que elas cometam assassinatos. E aí tem toda uma questão de que se isso é moralmente correto ou não, porque eles estão prendendo pessoas que tecnicamente não fizeram nada de errado. Essa questão do relatório minoritário é porque às vezes uma das previsões diverge das outras. E então, o quão correto seria isso e tudo, essa discussão ela se agrava quando o próprio chefe da polícia vê o nome dele no papel, que ele vai cometer um assassinato dali a uma semana, mais ou menos, e na opinião dele, só o fato dele ter visto aquela previsão muda a atitude dele em relação a isso e facilita com que ele mesmo consiga prevenir esse assassinato só pelo fato dele saber que ele vai fazer alguma coisa errada e tentar impedir. Então, assim, rola essa discussãozinha. Como eu falei, assim, é o conto mais complexo do livro, mas nada muito difícil de entender. O 5º conto é O Pagamento, e o filme chegou aqui com o nome de O Pagamento, então pelo menos nesse foi bem tranquila a tradução. Ela mostra o Jennings, que é um funcionário, ele é tipo um técnico de eletrônica, e ele acabou de sair de um contrato valiosíssimo com uma empresa de 2 anos, e em troca dele receber esse pagamento exorbitante, ele aceitou ter a memória dele apagada, para que ele não pudesse ter os segredos industriais da companhia na cabeça dele, né? Só que ao invés de receber esse pagamento em dinheiro, quando ele vai lá pegar o cheque dele, ele optou por receber um pacote com umas tranqueiras, umas bugigangas, e tá lá assinado pelo próprio nome dele. Ele não lembra porque ele escolheu esse pagamento, mas foi ele mesmo que decidiu. E aí ele sai de lá super chateado, etc, né? E ele é capturado pela polícia, a polícia começa a interrogar ele sobre a empresa, e ele usa essas bugigangas dele para escapar da polícia e começa a entender que aquilo ali foi planejado por ele de alguma maneira. Ele sabia o que ia acontecer, esse outro eu dele que teve a memória apagada, e ele precisa decifrar o que esses outros itens fazem e confiar de que essa outra versão dele sabe exatamente o que ele tá fazendo, né? Eu não vi o filme nesse caso, mas assim, é protagonizado pelo Ben Affleck, então provavelmente é uma droga. O conto também é de 53, tem uns 3 ou 4 aqui do livro que são do mesmo ano, ele estava inspirado nesse ano. E é um outro conto também, talvez assim, o melhor no sentido de prender a sua atenção e te deixar tenso até o final. Esse com certeza assim, não é tão fácil de você deduzir o que vai acontecer até o final do conto. Então ele consegue fazer essa situação toda e te deixar preso nas páginas muito bem, especialmente nesse conto. O 3º conto do livro é O Impostor, ele é bem curtinho, ele também trabalha essa questão de o que é real e o que não é. O 6º conto é O Homem Dourado, ele virou o filme O Vidente, primeiro é com Nicolas Cage, então assim, já não veja pra começar, independente de eu te contar sobre o filme. Mas eu não acho nem justo no caso desse do Nicolas Cage de chamar de uma adaptação do conto dele, porque a única coisa que ele pega é o conceito de tem um cara que ele vê um pouco à frente no futuro. Todo o resto muda, assim, muda muito. Mas como o conto não é também muito profundo, eu não expliquei aqui em detalhes, para o vídeo não ficar gigante também. E o 7º conto é Equipe de Ajuste, o filme virou Os Agentes do Destino. Eu não lembro do filme também, eu vi no cinema já tem uns 20 anos, 15 no máximo. Foi o único conto que eu não gostei, ele é o último conto do livro, e infelizmente, né, o livro acaba meio fraco, digamos assim. É um conto que não acontece praticamente nada, então esses 3 contos eu não falei muito porque eu realmente foquei nos meus favoritos, digamos assim. Mas o saldo do livro é muito positivo, ele apresenta, como eu falei, conceitos muito bons, comparando, sei lá, o Eu, Robô, que é outra coletânea de contos que eu comentei recentemente aqui. O Eu, Robô, ele meio que bate no mesmo tema, né, e apresenta problemas ali, dentro de umas mesmas questões, dentro do mesmo conceito, mais ou menos. E esse aqui não, ele consegue apresentar novas ideias e coisas muito diferentes em histórias curtas que realmente conseguem prender a sua atenção, com exceção da última. Então, tá recomendado
totalmente, assim. É um outro excelente ponto de entrada para leitores novos de ficção científica, né? É muito mais fácil, com certeza, você começar por esse do que, por exemplo, pelo Android Sonho com Ovelhas Elétricas, que eu já li, mas eu vou ter que reler para comentar aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele joinha. Compartilha também, que ajuda a gente bastante a espalhar a palavra do canal. E dá uma olhada lá no Instagram, @leitor42, para participar do nosso sorteio. E a gente se vê semana que vem. Cara, Oscar pro Schwarzenegger nesse filme, vejam.